Continuando, Zoroastro, né? Um grande mestre rabino, um grande teólogo, né? Vai trazer um monte de ideias e conceitos, imaginações, um mundo lúdico, demônios, diabos, espíritos maus, inferno, essas coisas, não é? Esse apanhado das mitologias aí gregas e outras mitologias, também trazendo o Zohar, não é? Toda essa mística que influenciou Jesus ao ponto dele dizer que se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Um inferno que não existe dentro dessa imaginação, dessa fala de Jesus. Inferno do mundo espiritual, aquela coisa toda, não é? Por quê? Vamos lá. Pergunta que não quer calar. O adultério não não é evidenciado quando uma pessoa é casada e pula a cerca. Isso aqui eu vou perguntar depois. O que eu quero esclarecer aqui é o seguinte, que qual é a relevância, a importância? Se a carne, como eu já disse, o nosso corpo físico não entra no mundo espiritual, na dimensão espiritual, não é? A carne não entrará no reino de Deus, né? Por que a preocupação de Jesus em fazer com que a pessoa arranque um membro, um olho? É literal ou é no sentido figurado, metafórico que Jesus está falando? Arranque um olho. Melhor que você entre no céu sem um olho do que entrar com o corpo todo no inferno. É claro que é metafórico. É metafórico. Entretanto, porém, no tempo de Yeshua, mesmo ele tendo sido influenciado pelas teologias do Zohar, pelas teologias aí de Zoroastro, tudo isso, dos livros apócrifos, não é? Do livro de Enoque, Apocalipse de fulano, ciclano e beltrano, mesmo assim ele vai usar uma linguagem metafórica porque ele sabe que a maioria dos judeus de sua época creem, acreditam piamente, cegamente no que Zoroastro deixou. Você está entendendo? Por isso ele vai falar sobre o Geena ou Gena, que vem, não é, do hebraico, Vale de Gena, Vale de Rinom, que está ali mesmo, um assento, um terreno sanitário, não é? Um aterro sanitário, não é? Onde tudo que era carniça, sujeira, cadáver, criminosos eram jogados lá e tacava fogo, aquelas coisas tal. O Vale de Rinom, que a chama não apaga nem de dia nem de noite. O sul de Jerusalém está lá hoje, que é um jardim muito bonito, vai lá que você vai ver. E aí daí vem a palavra inferno, aquelas coisas. Mas a palavra inferno do hebraico, Sheol, que quer dizer apenas sepultamento, terra, onde não tem mais luz, tem escuridão total, onde o cadáver se decompõe, essas coisas. Mas Jesus usa essa metáfora, não é? Em outras passagens ele vai associar com o Vale de Rinom, com o Hades, o Gena, por causa da influência da mitologia grega também, nesse mundo aí em que ele nasceu, nesse tempo, nessa época. Ok? Então, qual é a relevância? Se vai para o Gena, se vai para a sepultura, que é o verdadeiro inferno, que é a terra, porque esse inferno de lago de fogo, essa coisa de diabo, de demônio, não existe. Sabemos já que é mitologia. Qual a diferença? Com olho ou sem olho, vai ser consumido pelos bichos, pelas enzimas do nosso corpo, vai se decompor ali a 7 palmos debaixo da terra, não é? Fechado na tampa do caixão, ou com terra por cima, ou com placas, não é? De cimento, e ali é chumbado, ok?
É isso. Isso é só uma bobagem, é uma besteira. Ele estava aplicando aqui uma ideia que eles acreditavam. Ele estava usando a linguagem que eles acreditavam, piamente, tentando colocar um medo, fazer uma pressão. Entende? Mas vamos seguir aqui. Vamos lá. Ele diz que não adulterarás, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E os pastores vão viajar na maionese e falar que os meninos, os adolescentes não podem se masturbar, porque eles vão adulterar. Mas vamos lá. Pergunta que eu não quero calar. O adultério não é evidenciado quando uma pessoa é casada com outra e pula a cerca? Quando um homem ou mulher trai no relacionamento sexual, como que um jovem e uma jovem, né, ainda na puberdade, né, nem namorou ainda, né, são virgens, literalmente virgens, solteiros, crianças ainda mentalmente, né, mas estão na puberdade. Como eles podem cometer adultério? Em pastores. Mais fácil vocês, adultos, veiacos, safados, sem vergonhas, cometerem adultério mental ou adultério digital. Né? No Google. Enfim. Como que meninas e meninos, adolescentes que não são casados podem cometer adultério? Só pelo simples pensar, o simples pensamento na puberdade que desperta o tesão, a libido, o prazer, que por meio da masturbação o levará a um orgasmo. Ele não está se referindo, gente, Yeshua, o Yahweh, Jesus, o sábio, o mestre, ele não está se referindo, ele não está apontando, ele não está olhando, ele não está focando meninos e meninas na puberdade, jovens, adolescentes ou pessoas solteiras. Muito menos a masturbação. Ele está se referindo a pessoas adultas, casadas, que fizeram ali um juramento fiel até que a morte os separe. Casados sem vergonhas. Que nem o senhor, né, o pastor cheio da legalidade, da doutrina, né, da Assembleia de Deus, Abílio Santana, né? Prega contra a homossexualidade e estupra, abusa. É o que está aí no YouTube. Não estou afirmando nada. Estou só refazendo uma fala de todos os seus acusadores e da justiça, não é? De processos que o senhor está tomando por estupro de uma cantora, de uma jovem na Assembleia de Deus, acho que com 15 anos, o senhor foi lá e passou ela legal, né? Foi lá e pegou ela, violentou, e não foi só uma, depois engravidou, não é? E a igreja fica de quatro e bate palminha para o senhor ainda. Não é verdade? Então essas coisas parecem que é perdoável, que é tolerável, a igreja finge que não vê, aquele velho conceito, né? O que o pastor faz é problema dele, ele vai se ver com Deus. Não é assim não. A palavra acrinos, do grego, quer dizer julgar, chamar para julgar. Para julgar é conversar. Ó, vamos ver como é que é essa parada aí que está acontecendo aí. Então, você não está aí, você não é pastor, você não tem que se esforçar, você não tem que, não é? Você não passa sermão, moral para todo mundo aí, põe no banco, disciplina, expulsa, faz o diabo a quatro na vida de um coitado, que tomou uma cervejinha lá na esquina, que contaram para você, os fiscais de plantão, né? Um menininho ali que viu uma revistinha de uma mulher pelada, uma Playboy, ou que foi pego na banca de jornal olhando lá uma sexy, alguma coisa, você não tirou ele do coral, você não tirou ele dali, você não destituiu do cargo de professor de escola dominical, você não puniu ele.
E você que estuprou? E você que engravidou? Como é que fica? Vocês podem tudo, né? E querem bancar os santões, os santos, os enviados do céu. Muito bem. Jesus não está se referindo aos jovens, nem aos adolescentes, nem à masturbação. Ok? Ele está se referindo a homens casados que não se contêm. Mas vamos continuar. Aqui essa parte já falei do inferno. Vamos pular aqui. E vamos lá. Vamos dar sequência aqui, que daqui a pouco eu tenho que trabalhar, viu? Masturbação versus pensamentos. Aquele que atentar no seu coração, na sua mente, no seu pensamento, com pensamentos impuros a uma mulher, com ela já adulterou. O texto em questão, de Mateus capítulo 5, versículo 29 a 30, fala sobre adultério e não masturbação. Entretanto, os punheteiros de plantão, de carteirinha, que se veem neste versículo, porque devem praticar a cobiça e não apenas uma admiração, o que é normal, há uma grande diferença, gente, entre o adultério, de vias de fato, ir realmente para a conjunção carnal, física, ir para a cama, ali, ó, consumir o fato, com a mulher que você viu e que é bonita, e que é atraente, não é? Entre o adultério mental, se é que existe esse negócio de adultério mental. Vamos lá. A questão toda está em alimentar, sustentar, começar a trabalhar, a planejar, sabe? Em cima desse desejo. Focado naquela mulher ou qualquer outra ou em outras. Assim as mulheres também com os homens, não é? A trabalhar esse apetite sexual. Não é só o olhar, é mais que isso. É ir atrás, que eu quero dizer. Que Jesus está dizendo, é ir atrás, procurar fazer contato com aquela pessoa, com aquela mulher gostosa, com aquele rapaz, né? Puxar assunto, pegar o zap, o telefone, o e-mail, o Face, o Messenger, mandar recados. Não é simplesmente olhar e desejar, não. Pegar recados através de pessoas, de colegas daquela mulher ou daquele rapaz, daquele homem. Aproximar-se através dos amigos dele ou dela. Sabe, ficar numa insistência, num interesse, numa perseverança, sem incisivo e até uma perseguição como um detetive e espião, querendo saber tudo, que hora que sai do serviço, que hora que entra, onde mora, o baile, a padaria, o lugar que frequenta, tudo para chegar junto. Tá cobiçando. Não foi só um olhar de admiração, nossa, que mulher gostosa, nossa, que rapaz bonito, a mulher no caso, né? O homem, nossa, que mulher gostosa, ou até mesmo o homossexual, nossa. Não é só um olhar, um pensar e um falar. Olhou, viu. Mas é dar continuidade, é ir atrás, é seguir, é ficar com aquilo, mentalizando, eu quero, olha que maravilha. Você está entendendo? Querendo saber tudo, ou seja, alimentar, não é, dentro de si, um sexo com ela ou com ele, mesmo você sendo casado. Substituindo do seu coração a alma de um só corpo, como está escrito, não é? Não está escrito em Bereshit? Uma só carne, você e sua esposa. Não é apenas um simples olhar e até desejar. Tipo, nossa, que pandeiro, que bumbum, que coxas, que seios. Que bonito, que bonita. Gente,
Somos seres humanos. Isso é inerente do ser humano. É normal esses pensamentos. E esse tipo de fala mentalmente. Que bonito. Olha só que... Tudo bem, passou. Você viu, não tem como você deixar de ver. Não é? Mas, veja bem. Não é isso. É isso, irmão. É isso que eu falei. Essa que é a pura verdade. Porque esses comentários, mesmo mentais, onde ninguém escuta, são normais e naturais e instintivos. Mas colocar essas falas e esses pensamentos, esse desejo e palavras e ações dentro de si, transformar isso em ações, em obras, ir atrás em busca de realizar esse desejo, aí sim já adulterou. Você está entendendo o que eu estou falando? A carta de 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim: con optalmos, que é de olho, olhar, con optalmos, mestos, né, moicaeles caim, acatapaustos, ramartia, deliazon, psique, asterictos, cardia econ, ginason, pleomexia, tecnon, catara. Olha isso. Pedro está dizendo, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, tendo os olhos cheios de adultérios e insaciáveis no pecado, no erro. É insaciável, o cara não tem um limite, não tem uma fronteira, o cara não tem um break, né? O cara já é uma doença isso, sabe? É safadeza com doença. Se não tiver o domínio próprio, vira um vício. Aí torna-se natural para ele, mesmo sendo pecado, mesmo sendo reto, mesmo sendo um erro, mesmo sendo um crime. Entende? Engodando almas inconstantes, que não se contêm, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, é o que Pedro diz. Mas o contexto aqui é para os falsos pastores, é para os falsos líderes religiosos, que fazem tudo isso às escondidas e depois querem julgar os outros. Vamos lá. Os olhos cheios de adultério que Pedro se refere, aqui não se resume apenas em mulher sensual, irmãos, mas no adulterar das Escrituras. Também como se pratica hoje nesses cultos que nós vemos aí, verdadeiros cabarés gospels, fictícios, pregação por dinheiro, campanhas, invencionices. Isso também é um tipo de adultério. Adulteraram a palavra do Senhor, adulteraram a palavra de Deus, as Escrituras, a revelia ao seu bel prazer. Sabe? Mas então, como lidar com essa questão? As pessoas estão aí andando na rua com suas roupas, não é? E corpos e belezas. E agora? Mini saia, short, vestido, calça colada. Como lidar com tudo isso? O que fazer? Não é? Agora é saber ser um ser humano civilizado e conter-se, porque todo mundo vê, não tem como, você não é deficiente visual, você é normal, você é saudável, seus neurônios estão aqui, seus hormônios estão aí no seu corpo, você está vivo, mas e aí?
E aí, viu? Você está indo, vendo na sua frente, viu? Segue em frente. Agora parou, virou a cabeça. Até você parar e olhar, ainda passa na normalidade. Agora você ir atrás, querer contato, como eu disse no começo, aí já começou o erro, o pecado. O pecado e o erro de caráter, deficiência de caráter, de moral, de amor, de fidelidade para com a sua companheira. Vamos dar um exemplo no livro de Jó, vê lá, Jó 31, versículo 1, agora em hebraico, ele vai dizer assim, Beriti karati leinai umach etebonen al betulá. Betulá é virgem, tá? Em hebraico, né? Fiz concerto, Jó está dizendo, fiz concerto com os meus olhos. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, o fixaria numa virgem? Está vendo? O problema, senhores, não é olhar numa mulher bonita, gostosa, como todo mundo fala, normal. Ou como as mulheres falam. O problema não é as mulheres olhar um homem gostoso. O problema não é esse. O problema é fixar. Esse fixar, quer dizer, é obsessão. É você querer de fato e verdade ir lá, fazer contato com a pessoa, ficar cercando, ficar rodeando, até você ir e consumir o ato sexual, o teu desejo, desrespeitando a tua esposa, ou o teu marido, ou o teu companheiro e a tua companheira. Então faça um concerto com a tua mente, com o teu coração, como dizem Gálatas, não é? Domínio próprio. Tenha um domínio próprio. Faça um concerto com a sua consciência, faça um concerto com o seu corpo, com os seus desejos, com os seus impulsos, faça um concerto com a sua compulsão, com os seus vícios, faça um concerto com a safadeza, tira-la de lado. É como se fosse uma torneira que você abre e jorra aquela água, mas se você fechar, vai diminuir de pinguinho em pinguinho, nem que for paulatinamente, mas vai se esforçando, evita lugares, evita situações, evite pessoas. E é assim que você vence. Não é que o olhar você já pecou, já adulterou. Isso não existe. Oxe, se fosse então, ninguém vai entrar no bendito céu. Não sobra um. Vamos lá. Fiz conceito com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Logo, o problema de Jó não era olhar uma bela moça virgem, mas fixar os olhos, ou seja, não parar de olhar, de pensar, de cobiçar aquela coisa. E isto é desejar, é insistir. Não era só um simples desejar natural, mas correr atrás, alimentar na mente e no coração até deitar-se com ela. Agora, vocês que são casados, prestem atenção, pastores, que fica pegando no pé da molecada aí, que se masturba, falando que não pode porque elas estão cometendo adultério, não pode desejar a mulher um do outro. E vocês, como eu já atendi uma vez na sala pastoral de uma denominação, um homem que ele não conseguia fazer sexo com a esposa dele, com a mulher dele, e ele é da igreja, ele só conseguia chegar ao orgasmo, ao clímax com ela, sentir atração e tesão, pensando em outra mulher, na cabeça, imaginando tudo ali. Olhar para a mulher, mas via outra. E aí? Aí você quer falar para o rapaz, não, o rapaz ou para quem quer que seja não masturbar, que é sujo, que é pecado? Quanta hipocrisia, né? Ai, vamos lá. Então, o que ele fez? O Jó. Um concerto, uma tomada de decisão consigo mesmo, não é? Um planejamento para lidar com aquele sentimento dele. E não mais correr atrás, ok? O que diz a lei de Deus ou a lei do homem de Moisés, você decide. Shemot em hebraico, o Êxodo 20, capítulo 20, versículo 14, vai dizer assim: Lo tineah. Lembra que eu falei no começo?
não adulterarás. Ó, lo tineaf, não adulterarás. Lo taner veriaca, ed shakir, não dirás testemunho contra o teu próximo, falso testemunho. Continuando o versículo 20 do capítulo 20 de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 20 agora. Nós lemos Êxodo, capítulo 20, versículo 19. Lo tineaf, não adulterarás. Agora, versículo 20. Lo taremod beit reca, não cobiçarás a casa do teu próximo. Lo, não. Taremod, cobiçarás. Beit, casa. Do, reca, teu próximo. Agora, esse que é o mais importante. Ainda no versículo 20. Lo taremod, não. Taremod, cobiçarás o quê? Ishit, a mulher, reca, do teu próximo. Veaved, nem seu servo. Vamatou, nem sua serva. Recorrou, nem seu boi. Vahamurou, nem seu jumento. Vecrou, nem coisa alguma. Asher, que é lere ra, do teu próximo. Não cobiçará coisa alguma do teu próximo. Mas o interessante é, lo tineaf, não adulterarás, e lo taremod ishit, não cobiçarás a mulher de quem? Do teu próximo. Rekha, do teu próximo. Portanto, aqui eu faço um detalhe, não é? Me chama a atenção, Yeshua, ou Jesus, se é que ele disse tudo isso mesmo no inventário, vai dizer que aquele que cobiçar uma mulher em seus pensamentos, com ela já adulterou. Como que Tudo bem. Porém, a lei em si, de Moshe, ou a lei de Deus, Shemot 20, versículo 20, vai dizer, Lo, não, Taremot, Eshet, Reca, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas Jesus diz, aquele que cobiçar uma mulher, em seus pensamentos com ela já adulterou. Porém, a lei em si diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esse do teu próximo muda tudo. E não uma mulher solteira. Então, Yeshua, Jesus, ele errou aqui? E aí? O que você acha? Veja bem, é preciso entender que Jesus era um fariseu. Sabiam disso, crentes? Ele era um fariseu, mestre, rabino. Ou seja, ele viveu e fez de tudo para seguir além dos limites dessa lei da Torá, buscando a perfeição e devoção máxima do Deus de Israel e das mensagens trazidas pelo servo Moisés ao seu povo. Porém, ele não era corrupto. Ele era fariseu, mas ele não era corrupto como os outros. Do Sinédrio, como o sumo sacerdote Anás, Caifás e tantos outros. Um falso e um hipócrita. E nem explorava a fé, nem manipulava, né? Aquela coisa, as pessoas. Mas ele estava sempre com um olhar além da escrita. Ou seja, aqui ele tenta já dar um stop, um break, uma freada, né? Um cortar o mal já pela raiz. Nem pela raiz, ele tenta já matar, não é?
o início, a pontinha da semente, nem que a semente venha germinar no coração ou na mente do cara ou da mulher. Para que isso não vire um grande um grande erro, um grande pecado, um grande crime, uma árvore, um arbusto cheio de galhos e folhas e frutos, que vai ser uma desgraça, dores, sofrimentos, brigas, mortes, agressões, cadeias, delegacias, processos, litígios, separações, destruição da família. Agora, os pensamentos. Eita! Bora começar falando sobre Freud e as suas teorias. O pai da psicanálise, por volta de 100 anos atrás, não é? Havia teorias duvidosas, como, por exemplo, da masturbação. Ela desperdiçava, isso é o que Freud, como homem do seu tempo, influenciado pelos pensamentos, pelos costumes, pela tradição do seu tempo, ele dizia que a masturbação desperdiçava material genético de qualidade. Acreditava, assim, que o desperdício de espermatozoides por ejaculação, não é? Perdia-se os espermas de qualidade e chegava-se até mesmo à escassez, ao ponto de a pessoa não ter mais, não é? Enfim, nesse tempo e época, a produção e reprodução era muito valorizada. Logo, a masturbação era vista como um problema, né? Desperdiçar esperma. E as chances maiores no futuro de uma pessoa querer ter filho poderia ser prejudicial, né? As chances de ter filho com doenças, deficiências genéticas, etc. É importante deixar claro, senhores, que no mundo passado da antiguidade, tanto o povo judeu quanto tantos outros povos, não é? A masturbação era vista como algo repugnante. Criaram toda essa construção, até mesmo como uma deficiência, um problema mental, não é? Ou algo desgastante, ou algo pecaminoso. Tudo isso para reprimir e o adolescente, o homem, não fazer isso, não sentir prazer por essa via, sozinho, solitário, porque o pensamento, principalmente no povo hebreu, no povo judeu, é o quê? Crescei-vos e multiplicai-vos. Abundai sobre toda a terra. Crescei-vos sobre toda a terra. Povo, nação, outros povos, inimigos, quanto mais filhos se põe no mundo, mais soldados se terá. Quanto mais homens nascem, mais a probabilidade do Messias, do rei, do ungido vir. Você entendeu? Porque era, e até hoje é sagrado para um judeu não desperdiçar o seu sêmen ou o seu espermatozoide com ejaculação via masturbação, mas isso não tem nada a ver com proibição de Deus, não tem nada a ver com maldição, abominação, impureza, pecado, crime grave, passivo de morte, nada a ver. Ok? Também, no tempo de Freud, era importante a família, ter filhos, o pai ter 2, 3, 4, 5 filhos, não é? Um pai que produtor, uma mãe cujo ventre era abençoado, entende? Vamos lá. Nesse tempo e época, a produção e reprodução era muito valorizada. Logo, a masturbação era vista como um problema em desperdiçar esperma, como eu já li aqui, e as chances maiores no futuro de uma pessoa querer ter filhos poderia ser prejudicada se ela se masturbasse, não é? As chances de ter filhos com doenças, deficiência genética, etc. Tudo isso quem disse foi Freud, viu? Na verdade, hoje se sabe que é ao contrário dessa teoria. O próprio corpo o faz por conta própria na ejaculação noturna, chamada poluição noturna. Já expliquei o que é isso, todo mundo já sabe, não é? Já no caso da mulher,
não, ela não tem o limite, não é, de óvulos. Entende? Perdão. No caso da mulher, não. No caso da mulher, ela tem limite de óvulos. O homem não. O homem tem espermatozoide, né? A vida toda até a morte. A mulher não. A mulher tem um tempo, um limite, né? Vindo depois disso, a menopausa. Já os homens, há uma produção até que a morte o leve. Não é verdade? Estou acabando já. Muito bem. Considerava-se errado descartar esse material genético, que é o espermatozoide, oriundo de masturbação, como sendo muito valioso. Tudo isso contaminou o pensamento de Sigmund Freud. O influenciou e ele foi criando essas teorias, falando desses conceitos todos. E daí é que muitos, como o Rabino lá, vai dizer que a masturbação causa doença, causa isso, doenças graves, que não causa nada, tem nada a ver, entendeu? Olha só, nós não podemos ser anacrônicos. O que é isso? Cometer anacronismo, pegar coisas do passado, da pré-história, lá e colocar como se fosse hoje, valendo hoje, aplicando no mundo, na sociedade, no pensamento de hoje. Isso não pode, não cabe. Uma cultura, um tempo, uma época, um povo, não tem nada a ver com o outro. Trazer um pensamento do passado e aplicar no tempo, no pensamento de hoje, não tem nada a ver. Porque tudo mudou, a ciência evoluiu, os tabus e medos e mentiras foram desconstruídos, não é? Por exemplo, no passado, no tempo da escravidão, falavam para os negros não comerem manga e beber leite, porque era veneno e eles morreriam. E eles não tomavam leite e não comiam manga. Qual era o propósito? Que eles não consumissem o fruto da mangueira, o sabor, a delícia, a maravilha, o prazer, que eles não tomassem leite, para que esse prazer todo ficasse retido na mão dos brancos, na boca, no estômago, não é? No degustar, no sentir o prazer dos brancos. Então, pastores e padres e rabinos, o prazer, o degustar, não está só na mão de vocês. Deixa as pessoas serem felizes. Para de querer sequelar as pessoas aqui no pensamento, na mente e no seu corpo, no seu prazer. Que coisa chata isso. Ok? Muito bem. Claro que o pensamento freudiano é válido para o seu tempo, não é? É válido para quê? É válido para nós hoje, né? Para uma construção crítica, sendo avaliado e reavaliado. O que estava em foco naquele tempo, o que se discutia e os pensamentos daquela época, não é? Que não se aplicam hoje de jeito nenhum, sempre contextualizando tudo. Portanto, a mente humana é algo complexo. E quando se fala sobre isto, mente, pensamentos, não podemos ser invasivos na particularidade e sentimentos, não é? Da pessoa. Por quê nós não podemos fazer isso? A não ser que haja um caso de psicologia, um caso de paciente, de um transtorno, de uma patologia mental, não é? De uma comorbidade psíquica, que precisa de psiquiatra, como uma questão de doenças mentais, não é? Transtornos mentais. Aí tem uma intervenção, precisa de um atendimento, de um acompanhamento, uma esquizofrenia. Aí precisa, não é? Acentuada de um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico. Mas naturalmente assim, você quer invadir foro íntimo da pessoa, desejos, sentimentos? Quem é você?
Por isso que Jesus vai dizer, quando vocês quiserem confessar alguma coisa, falar, olha, entra no quarto de vocês lá, fecha a porta, fecha a janela e fale com o Pai em secreto. E em secreto ele vai te ouvir. Não vai falar para o sumo sacerdote, não. Não vai falar para o sacerdote, não vai falar para o levita, para o escriba, para o obreiro, para o ancião, para o pastor, para o bispo, para o padre. Não vai saber que você vai se lascar. Vai rolar isso aqui, ó. É melhor você falar com um psicólogo, ou com um psiquiatra, ou com um coach, ou com um consultor, ou com um conselheiro. Menos com esse povo, que esse povo tudo vai colocar pecado, imundícia, reza, ritual, e você vai ter que pagar. E você vai sair mais sequelado, mais problemático do que você já está por essa sociedade, por esse mundo hipócrita. Agora, veja bem, não é? Se sentir atração sexual, o homem por mulher, a mulher por homem, o homo pelo mesmo sexo, né? O homossexual, a mulher homossexual, se todos esses pensamentos são ruins, são nojentos, olha só o que Davi vai dizer no Salmo 139, versículo 17, né? E versículo 18, o terrilim de Davi, o cântico de Davi 139. Ele diz assim em hebraico, Veli mar yakeru reikrar el mere atsemu, raasheidren. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Os pensamentos da espiritualidade, do Senhor, do Criador de todos nós, é muito grande, é muito elevado. E são maravilhosos, né? E eles são bons. Davi continua no versículo 18 do Salmo 139. Ezeperen mekhol irebun rekits suti veud. Se os contasse, contar assim, contar um por um, contar como se conta o carneirinho, um, dois, se os contasse, seriam em maior, não é, do número do que areia, quando acordado ainda, estou contigo. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Então, eu não acredito que Deus errou quando colocou sentimentos dentro do homem, da mulher, dentro do ser humano, e que uma das coisas belas e maravilhosas, como disse o Papa Francisco, é uma joia, é uma riqueza, é uma coisa bela, não é? Os pensamentos também erógenos, os pensamentos sobre sexo, sobre sensações, sobre tesão, também são maravilhosos. A grande questão que esse povo doido fica tentando confundir a cabeça das pessoas é isso. Aí vem uns caras doidos desses tornar o que é bom, que Deus colocou no ser humano, que o Senhor pensou e colocou no ser humano, tornar esses pensamentos maus, ruins, cheios de culpa, pecado, imundo, sujo, impuro. 1 Coríntios 2,11. Quem você é? Você mesmo sabe quem você é. Ninguém tem que saber de seus pensamentos, de sua intimidade. E desejos do outro, suas preferências, sua inclinação, isto é, fora o íntimo, privado. Íntimo que diz respeito só à pessoa, só a você mesmo. Eu vejo uma cambada, não é, de mente poluída, querendo saber, controlar, colocar um cabresto ou uma câmera. Se pudesse dentro da mente das pessoas, dos adolescentes, ou dos homens casados, ou dos homens solteiros, para condená-los. Querendo ter uma espécie de senha de acesso aos dados históricos, do que já passou ou tem no histórico de cenas, imagens e desejos mentais do adolescente, do menino, da menina, do homem e da mulher.
Isso é muito triste do ser humano. Veja esse texto de Salomão em Provérbios 20, 27, que vai dizer assim: Ner Yerever Neshmat Adan Hofes Kal Hadere Vaten. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. O homem, essa beleza, essa luz, essa lâmpada que Deus nos colocou, o Ruá, Yanefesh, tudo, somos nós dentro desse corpo e nós conhecemos, nós nos conhecemos, nós sabemos nossos equilíbrios, desequilíbrios, nossas forças, nossas fraquezas, nossos deslizes, nossa estrutura, nós sabemos do que gostamos, do que não gostamos, como somos e o que somos. Só que não somos obrigados a ser o que o pastor, o bispo, o padre, o rabino quer que sejamos. Ora, pois. 1 Coríntios 2,11. Paulo vai escrever assim. Está lá em 1 Coríntios 2,11, estou acabando. Em grego está assim. Gartis anthropos eidon ho anthropos eime pneuma ho en autos ho kai ho theos oudeis eidon reime pneuma theos. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Cada um sabe o que pensa, o que está dentro de si. Vamos parar de ficar usando o texto, o contexto, vamos parar de ficar usando a Bíblia para tentar manter as pessoas como robôs, como Playmobil, como vaquinha de presépio, como gado. E vocês aprontando o diabo a quatro aí, a festa do cabide, a pornô chanchada, sabe? A coisa mais podre e nojenta que tem por trás dos bastidores do terno e gravata e Bíblia, chamada igreja. Nos encontros que vocês fazem, nos grandes hotéis por aí, sem ninguém saber em outros países. Sabe, você que é esposa de pastor radical, sistemático, você que é namorada, é noiva de um pregador, de um jovem radical, da Deus e amor, seja de qual for esse talibã da vida aí, vocês que estão submissos a esses caras aí, religiosos, pedem, ou melhor, peçam licença. Coloca o celular dele na igreja. Pega o celular dele na igreja e coloca o celular dele em conexão com o teleprompter, sei lá, aquele negócio lá. Aquele telão, né, que aparece lá. Coloca lá. Fala para ele abrir o celular e a senha dele, você vai no Google, sabe? Você vai no Google, lá no Google. Clica em Google, vai aparecer a carinha dele do lado lá. Clica lá e vai em dados históricos. Clica em dados históricos e vai passando para você ver o que esse cara vê às escondidas. Ah, se não tiver ali, não tem problema não. Vai no Google Chrome, clica nas três bolinhas, histórico, e você vai ver o que esse cara olha, o que ele consome de pornografia, de nojeira, de prostituição, para depois vir querer condenar você. Igual uma irmã da igreja, que o marido é pregador da igreja, e a irmã, eu posso falar até o nome dela, não posso falar o nome completo, Luciana. A Luciana me chamou um dia para conversar, triste, assustada, boca aberta, chorando, porque o seu marido que a condenava, que era bruto, que era estúpido, que se trancava no banheiro, que se trancava no quarto, não é? Ficava horas dentro, estava orando, né? Buscando o Senhor. Quando ela foi olhar o celular dele, do Google, histórico dele, só filme pornográfico. E filme pornográfico com homossexuais, com travesti. E vocês querem condenar um adolescente que está entrando na puberdade. Aí o pastor sabe que a masturbação não é pecado, ele vai apelar para a mente, para o pensamento que não pode olhar. O rapaz, o adolescente, vai olhar para quê? Para o pé de jabuticaba? Vai olhar para quê? Para o poste, para a rua, para o asfalto, para a borboleta, para o cachorro? Vai olhar para quê? É claro que ele vai olhar para a mulher bonita, mulher sensual, mulher... É lógico que ele vai olhar, ele é um homem.
E tem instinto, tem sentimento, o sangue está fervendo, os hormônios estão pulando. Se vocês que são veiacos não tomam vergonha na cara, vocês querem condenar algo natural no corpo da pessoa? Ah, desculpa, gente. Vão se catar, vão plantar batata por raio que o parta. E você, adolescente, e você, menino, você, moça, cai fora desse Talibã aí. Você que é adulto, cai fora desse lugar. Sabe? Hein? Bom, vamos lá. 1 Coríntios 2,11 vai nos ensinar assim, ó, né? Porque o homem sabe o que tem dentro do homem, assim como o Espírito de Deus também o sabe. Agora, quais são as impurezas, as coisas puras, as coisas impuras do pensamento que Jesus está falando lá? Não olhar com intenção maldosa, com impureza, papapá, vamos lá. Quais coisas más que não pode vir à mente de um ser humano quando vê uma mulher, ou a mulher vê um homem passando na rua? Quais os pensamentos maus? Já estou acabando, não é? Aos Gálatas 5,19, Paulo escreve assim: Dergon saques esti planeuros esti porneia a catarsia a selgeia, ou seja, esse é grego, né? Paulo está dizendo assim, ó, presta atenção, vou ler todo, tá? Está dizendo assim, em grego, depois eu traduzo. Eidom, endolatreia, farmaqueia, ekra, esis, zelos, timos, eriteia, dicostasia, rairesis, tomo, vou colocar aqui, vai, tonus, ou tonus, meter, comos, cair, deixa eu ver aqui, runaios, ou ranaios, ou ranoios, toutóis, ros prolegon, rimin prolegon, katos caí, proempon, roti ou cleronomen, basileia teos, prason, toutos, prasou. Ufa, grego, está pensando que é fácil? Está dizendo assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, pelejas, não é? Iras, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, etc, etc. Não herdará o reino de Deus quem pratica essas coisas. A pergunta, todo mundo que olha para uma mulher bonita, sensual, ou a mulher que olha para um homem bonito e sensual, está diretamente pensando em prostituição e em tudo isso que foi descrito aqui como obras da carne, como impurezas? Livro de Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Pansmen catarros demiainon kai aspistos odeis catarros alacae moscae sineideses autos minha non. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E Yeshua, Jesus, vai corroborar isso, ele vai dizer assim, ou Tito corroborou Jesus na verdade, né? Assinou embaixo, né? E parafraseou Jesus, dizendo assim, Jesus, está registrado em Mateus 6, 22, 27 depois de Cristo, e a lá de Tito é 66 depois de Cristo. Mas Mateus 6, 22 está registrado que Jesus disse assim: Esti optalmos lirinos soma ian som optalmos o raplos rolos sosoma esomai proteinos. Ou seja, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, será luminoso. Você tem o domínio próprio e sabe diferenciar as coisas. Não exagerem, senhores, e isto não tem nada a ver com masturbação. Você domina a sua mente, é como se fosse um controle de televisão, né? Você põe o canal que você quiser, com qualidade, sem qualidade, é você que domina.
mas não queiram associar, sequelar os homens solteiros ou os adolescentes com prostituição, impureza, ira, desgraças, homicídios, com masturbação. E muito menos com o desejar ou olhar uma mulher na rua bonita, sensual, ou a mulher desejar um homem bonito, sensual. Isso não implica, isso não quer dizer que ela está ali adulterando. Olhar, todo mundo olha, isso é natural e é normal. O que não pode é correr atrás e ir fazer, levar aquilo para a cama, para vias de prática, né? Para vias reais ali, né? Para vias, não é? Ali na cama com a pessoa, entendeu? É isso que não pode. Então parem de pregar bobagem e de sequelar as pessoas, falar que o jovem não pode e que masturbação é pecado, porque não é. E vocês são os maiores masturbadores que tem aí dentro do banheiro da casa de vocês. Mulher, dá uma olhadinha no celular do seu marido. Vai lá, você, seu marido aí, ó, e o pregador, o santão aí do pau oco, o profeta aí. Vai lá, ele é cheio do fogo na igreja, mas é cheio do fogo aí no Google também. Dá uma olhadinha onde ele fica olhando, vai olhar no Google Chrome lá, olha lá na conta dele, clica em 3 lá e dá uma olhadinha lá no histórico dele. Vai lá, para você ver a lista, né, a fome, o trator que ele é, né, a abundância, a mega multi, que tanta coisa que ele acessa de sites pornográficos. Para depois ficar condenando os coitadinhos aí, que estão na masturbação, reconhecendo o seu corpo. Tem tanta coisa que eu queria falar, mas agora não dá. Mas na próxima talvez eu fale um dia sobre como as pessoas eram castigadas, as moças, as mulheres chegavam a terem o seu clitóris queimado em ferro quente, queimado o seu clitóris, para elas não terem prazer. Na África, eles praticam a mutilação genital, eles cortam o clitóris com uma gilete, com uma lâmina, sangue frio, sem anestesia, para as moças nunca terem prazer na sua vida. Só os homens têm direito, tá bom? Tá na hora de acabar e parar com essa maldade, com essa violência, com esse, enfim, né, com esse congelamento, com esse ódio contra o sexo. Isso é coisa de religioso, é coisa de gente que precisa de tratamento, que precisa de psiquiatra e de psicólogo, tá? Só você ter a ponderação, o domínio próprio, separar as coisas. Viu? Achou bonita? Beleza. É linda, maravilhosa. Nossa, tudo bem, até aí passou. Não vai atrás porque não é sua. Na matemática tem um símbolo de E com um tracinho no meio. E pertence e E não pertence. Ela não te pertence. Ela pertence a outro. E mesmo se for solteira, tenta. Aí sim, tenta conversar. Um namoro, uma paquera, aí é outra coisa. Agora, mulher casada, não cola, não rola. E homens casados, tomem vergonha na cara de vocês. Mulheres casadas, parem de ser hipócritas e tomem vergonha na cara de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe, espero ter ajudado e contribuído a todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus até a próxima live, inscreva-se no meu canal e compartilhe o máximo que puder.